Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Lu veio contar uma história de um menino que adorava navegar com seu barquinho no mar. É uma história de muita aventura e de muita reflexão. Essa história é uma adaptação da história de Mário Marinheiro por Kátia Pecam e ela se chama Pedro Marinheiro. Para contar essa história para vocês, eu vou usar uma folha e eu escolhi a cor vermelha. Mas vocês podem usar a folha que tiver em casa, da cor que tiver em casa, da cor que vocês quiserem. Combinado? Querem saber o que vai acontecer na história? Então vamos lá! Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro vivia perto da praia. Sim, a casa dele era pertinho da praia. O que Pedro mais gostava de fazer era navegar com o seu barquinho. Então, todos os dias pela manhã, quando Pedro acordava, ele esticava o lençol e deixava a sua cama arrumadinha. Descia as escadas para fazer o que ele mais gostava, que era ler histórias de navegação. Então Pedro escolhia o seu livro preferido, sentava na poltrona e lia a parte mais legal do seu livro. Terminada a leitura, Pedro tinha que navegar no seu barco. Então ele ia até o seu quarto para ver se encontrava o seu chapéu de marinheiro, para ver se seu chapéu de marinheiro estava prontinho, certinho, guardado dentro do guarda-roupa para ele utilizar durante a navegação. Então Pedro subia e separava o seu chapéu de marinheiro e ele colocava, sabe aonde? Na sua cabeça e ia direto para o seu barquinho. Pois então Pedro descia as escadas, abria a porta de casa e saía correndo pelo quintal em direção da areia e ia para o mar, aonde estava o seu barquinho. Olha o barquinho do Pedro. Então, Pedro entrava dentro do seu barquinho, começava a navegar. Navegava em ondas altas, em ondas baixas, olhando a natureza, brincando com os peixinhos. Pedro era apaixonado pelo mar. Enquanto Pedro navegava, ele colocava a sua música preferida para tocar. O marinheiro foi para o mar para ver o que podia avistar, mas tudo que podia avistar, não era mais quase o fundo do mar. E assim Pedro ia, ondas altas, ondas baixas, era a maior aventura. De repente, o céu começou a escurecer. Nuvens escuras começaram a aparecer e começou a chover. O mar começou a ficar bravo, as ondas começaram a cada vez ficar mais altas e Pedro começou a ficar muito assustado. Quando de repente uma onda muito alta veio e fez com que o barquinho do Pedro batesse a ponta da frente em uma rocha, quebrando a parte da frente do seu barco. Pedro então começou a navegar mais e mais rápido, mas a chuva apertou e ele tentava desviar para cá, para lá, para cá, e outra vez o seu barco bateu em outra rocha e outra ponta do barco se quebrou. E agora, o que Pedro ia fazer? Então Pedro olhou para o céu e outra vez começou a ficar preocupado. De repente, um raio
caiu na sua vela, fazendo com que ela também se quebrasse. E o barco de Pedro começou a afundar. Pedro pulou no mar, saiu nadando, mas vocês não vão acreditar. O Pedro se salvou. Além dele ser um bom nadador, ele era um menino muito esperto. Pois sabe o que ele levou? Sabe o que ele tinha dentro do seu barco? Uma camiseta salva-vidas. E ele conseguiu escapar daquela chuva toda e voltou para sua casa feliz da vida. Pedro nem ficou muito chateado porque o seu barquinho afundou. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele sabia que a sua vida era muito mais importante que tudo. Gostaram da história? Então, que sejamos como Pedro, pois a nossa vida é muito importante. Agora, vocês vão construir um barquinho igual de Pedro e navegar por onde vocês quiserem. E não se esqueça de levar a camiseta salva-vidas, porque no meio do caminho pode haver várias tempestades. Façam atividade, tirem foto, postem lá no Facebook da escola. Combinado? Um grande beijo. Espero que vocês fiquem todos bem. Até a próxima. Tchau!